É proibido ser ingênuo. É burrice. Não é saudável. Uma das coisas importantes do Brasil é a sua formação política, histórica, geográfica. Tudo isso gera diferenças colossais entre norte, sul, leste, oeste. E posso dizer, por exemplo, que Santa Catarina é um arquipélago, porque dependendo da origem da criação das cidades, a cultura pode ser açoriana, alemã, ucraniana, portuguesa lá e assim por diante. Alemã, principalmente, na minha região. Então, um país que já era habitado há milhares de anos tem povos que merecem respeito. Agora, o que isso significa? É ter muito cuidado com as leis. Querem mexer na Constituição, mudar monopólios, ajustar uma porção de coisas para compensar décadas de corrupção, principalmente corrupção, mas não sei se o objetivo atual é esse. Na verdade, estamos numa pandemia, o que é apavorante, até porque poderemos ter outras. O pessoal sabe-se lá como ela surgiu. Então, quando vemos o Congresso querendo mudar a toque de caixa, uma série de coisas, poderemos imaginar que o ideal seria uma nova Constituinte, criar uma nova Constituinte, se a ideia é mudar tanta coisa. Óbvio que isso gera uma paralisação muito grande no país, o que dificultaria tremendamente a ideia de um renascimento político. O país está numa situação que não tem fôlego para isso. Mas, e aí? Quando nós criamos a Compagás, como eu já falei, os paulistas ficaram com medo da Compagás. Na verdade, entre os estados há um sentimento de poder que acaba afetando os outros estados. Não esqueço quando um ministro de meio ambiente lá do Rio Grande do Sul começou a falar de forma radical, inclusive de jacaré. Aí o governador do Amazonas disse: o que esse fulano entende de jacaré? Como é que ele se atreve a falar de uma coisa que ele não entende? Então esse é o nosso desafio. É ter cuidado com Brasília, com a Constituição. Né? Ela é ruim, não é grande coisa, tem problemas, tem artigos demais, muita coisa ali não precisava estar lá dentro. Nós temos leis demais. O ideal seria a racionalização, né? Acabar com algumas leis, reduzir a burocracia, aumentar a responsabilidade das concessionárias. Então, como? Né? Fazer o que nesse país? Eu tenho dúvidas imensas do que é prudente fazer num cenário desses em que estamos. O presidente da República deveria se preocupar em superar uma pandemia que ele ajudou a ser muito pior do que poderia ser. O Brasil está com aquela ideia da gripezinha, de não use máscara e outras coisas. É uma catástrofe, né? Apesar dos alertas do ministro Mandetta e daqueles que sucederam, até o atual, que eu acho que não é médico, ele é general especializado em logística, se não me engano. Então, nós temos que pensar
no futuro do Brasil. E pensar com cuidado, quer dizer, não é simplesmente sair por aí mudando tudo, né? Não podemos fazer isso. Nós temos que ver direitinho o que é necessário ser feito para terminar o ano, né? Porque o que nós não podemos manter é esse imperialismo interno, né? Os cariocas querem... O presidente da República agora é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Então ele está interferindo no Rio de Janeiro em todos os detalhes. Os paulistas querem manter o poder. Os mineiros trabalham em silêncio. Os gaúchos estão catatônicos aí. Então há muita coisa que tem que ser pensada para que o Brasil de fato evolua. Não é simplesmente acabar com o monopólio disso, mudar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. O Brasil precisa, sim, de poder, de independência. Eu sou favorável a que o Brasil fosse dividido em 5 regiões. Cada uma região com seu Senado, essa Câmara, etc., com as suas leis. E numa forma, se possível, até parlamentarista, né, para evitar um reizinho em Brasília, a gente tivesse maior estabilidade institucional. A situação atual do Brasil, em que é o caso, se o Amazonas se desmembrar em diversos estados, né? A Bahia, o Centro-Oeste, o sul do Brasil desaparece politicamente, né? Eu não gostaria de ver isso. É algo para pensar, né? O que nós não podemos simplesmente é ver o Brasil mudar sem rumo claro, lógico, bem definido. Nós não merecemos isso. Nós precisamos evoluir. Vocês vejam isso aqui, né? Explodiu, né? Por quê? Pode até ter sido interferência externa, combustível sólido, o pessoal mexendo naquilo. Aqui é outra esperança de desenvolvimento. Então, o Brasil tem uma história que merece respeito. E qual história é a verdadeira? Até Rui Barbosa. Quanto mais eu fico vendo de Rui Barbosa, mais eu vejo que ele foi um tremendo blefe, né? Então nós temos que ter um Brasil brasileiro, um Brasil onde ninguém queira sair do Brasil para viver. Nascemos aqui, queremos morrer aqui.